Bom dia, estamos aqui para dar início a uma videoaula, tá, ok? Dando continuidade ao nosso conteúdo. O assunto de hoje será ácidos nucleicos. Quais são os ácidos nucleicos? Nós vamos falar do RNA e do DNA. Eu me chamo Carlos Fernandes, mas todos me conhecem por Piolho. Então, vem comigo, vamos lá. Quando se fala de ácido nucleico, são substâncias que são encontradas onde? No núcleo da célula. Certo? E elas apresentam uma composição ácida, tá ok? Quais são os tipos de ácidos nucleicos que nós vamos trabalhar? Nós temos o DNA e o RNA. Essas abreviações, elas são abreviações em inglês. Às vezes você pode encontrar em alguns livros a abreviação em português, que vai ser o quê? ADN ou ARN. Mas o que significa essas abreviações? Elas significam o seguinte: A, ácido, que é a composição química. D, desoxirribo, que é o tipo de carboidrato, aí você tem que voltar lá na aula de carboidrato e lembrar, né, que a desoxirribose é uma pentose, quer dizer, é um carboidrato formado por 5 carbonos que compõem a estrutura molecular do DNA. Daí o nome, ácido desoxirribo, e N de nucleico, porque é encontrado no núcleo. O mesmo raciocínio você tem que fazer para o RNA. Quando eu tenho RNA, o A significa ácido, o R, ribo, de ribose, que é o açúcar encontrado no RNA, e nucleico, porque ele é encontrado no núcleo. Daí o nome, ácidos nucleicos. Perfeito? Olha, uma coisa que o aluno tem que se atentar é onde eles são encontrados e entender um pouco as proporções, a quantidade desses ácidos nucleicos, certo? O DNA, pessoal, ele é encontrado em maior proporção, em maior quantidade, no núcleo, e de lá ele controla todo o funcionamento da célula. O DNA ele é considerado a molécula mestra. O que isso quer dizer? Ela controla a produção de proteínas, e essas proteínas vão manifestar toda e qualquer característica que a célula necessite. Isso é importante tanto para a genética, para a fisiologia, quanto para a citologia, ok? Ela também é encontrada no citoplasma, mas numa quantidade menor, ok? Onde ela vai ser encontrada? Principalmente dentro de duas organelas. Que organelas são essas? A mitocôndria, que faz a respiração celular, e o cloroplasto, que faz a fotossíntese. Essas duas organelas, elas apresentam o seu próprio DNA. Elas apresentam ribossomo próprio e elas têm a capacidade de produzir suas próprias proteínas nos seus processos fisiológicos, certo? Quando eu falo de RNA, o RNA ele é encontrado numa quantidade menor no núcleo e numa quantidade maior no citoplasma, certo? De uma forma contrária ao DNA. Onde no núcleo ela é encontrada, no caso, o RNA? Tanto no cromossomo, mas no nucleolo, que é uma estrutura, certo? Que é rica em RNA. No citoplasma, ela é encontrada em maior proporção, em maior quantidade. Por quê? Porque é lá no citoplasma que esse RNA ele vai ser o responsável em produzir as proteínas, que são toda e qualquer característica contida onde? No DNA. Só que esse procedimento nós vamos mostrar numa próxima aula, que é a parte de síntese proteica. Falar um pouco da história do DNA e a história do RNA, principalmente do DNA. No século passado, aproximadamente pela década de 50, existia uma dúvida muito grande, que essa dúvida persistiu por muito tempo. Qual molécula era responsável pelas características genéticas? Na época já se conheciam muitas proteínas e se conhecia também a presença tanto do DNA quanto do RNA. Só que os pesquisadores na época eles acreditavam principalmente que a proteína era responsável pelas características genéticas. Eles não acreditavam que uma molécula, por exemplo, o DNA, formada, como eles achavam, por 4 letrinhas, por 4 bases nitrogenadas, né, seriam responsáveis por todas as características genéticas dos indivíduos. Graças a esses dois pesquisadores, a genética ela deu um salto e hoje é uma das áreas da biologia que mais crescem. Esses dois pesquisadores, James Watson e Francis Crick, eles fizeram um trabalho, um estudo e descobriram a estrutura molecular da molécula de DNA. Eles viram que elas eram formadas por 4 bases nitrogenadas, por 4 letrinhas. Só que essas 4 letrinhas, elas se repetem milhares de vezes numa molécula de DNA. E é justamente essa sequência que determina e controla a produção de proteínas.
As proteínas, elas estão, né, relacionadas com o DNA, eles trabalham em conjunto. Então, DNA, RNA e proteína, eles acabam interagindo para determinar as características genéticas dos indivíduos, certo? Eu vou mostrar agora uma imagem de James Watts e Francis Crick, mais recente, antes, né, do seu falecimento. Eles aqui, ó, ao lado da maquete ao qual eles fizeram a sua descoberta, ok? Quando se fala em estrutura bioquímica, tanto do DNA quanto do RNA, você vai ouvir muito essa palavrinha, nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É a unidade básica tanto do DNA quanto do RNA. Por exemplo, quando a gente falou de proteína, vocês viram que a unidade básica de uma proteína são quem? São os aminoácidos, que eles vão se unindo para formar a estrutura de uma proteína. Tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados por pequenas estruturas chamadas de nucleotídeos. Mas o que é que tem no nucleotídeo? Aí a importância de você estudar, por exemplo, a bioquímica, os carboidratos, estudar o que, pessoal? Estudar os sais minerais, porque eles são encontrados na estrutura molecular, tanto do DNA quanto do RNA. Vem comigo. Olha, aqui eu tenho a estrutura de um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, pessoal, ele é formado por 3 componentes. Quais são eles? O fosfato, a pentose, que é um açúcar, que é um carboidrato, e dependendo do tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, eu vou ter uma diferença na pentose, e eu tenho a base nitrogenada, certo? E eu tenho, tanto para o DNA quanto para o RNA, 4 bases nitrogenadas, que vamos mostrar já já. Então, todo nucleotídeo ele é formado por fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. E eles se unem, olha. Observe que aqui eu tenho um nucleotídeo, eu tenho outro nucleotídeo e eu tenho outro nucleotídeo. Então, tanto o DNA quanto o RNA eles são formados por centenas, dezenas, às vezes milhares de nucleotídeos. Mas olha só, preste atenção. Esses nucleotídeos, eles se interligam para formar essa cadeia, tanto de DNA quanto de RNA, por uma ligação. Essa ligação aqui que eu estou destacando, que é uma ligação que ocorre entre a pentose e o fosfato. A pentose de um nucleotídeo com o fosfato de outro nucleotídeo. Essa ligação, ela é uma ligação chamada de fosfodiéster. Como se fosse uma escada, ela seria o corrimão, certo? É o que a gente vai mostrar agora, as diferenças entre DNA e RNA. É importante o aluno entender a diferença entre uma molécula de DNA e uma molécula de RNA. Isso é muito cobrado em provas, em vestibulares, em concursos. Saber entender e reconhecer a diferença entre DNA e RNA. Isso está nas suas habilidades do Enem. Olha lá, quando eu falo de DNA, o DNA, pessoal, ele é formado por uma dupla hélice. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 cadeias de DNA, certo? E elas são interligadas no sentido antiparalelos. Uma cadeia, ela está no sentido 3' 5' do carbono, enquanto que a outra está no sentido contrário, 3' 5', certo? Ela apresenta um peso molecular maior, pelo simples fato de ter 2 fitas. Já o RNA, ele é sempre formado por uma fita simples, quer dizer, ela vai ter um peso molecular menor. Quais são as funções, como eu falei ainda agora? A função do DNA é uma função de ser o codificador, quer dizer, é a característica que está contida no gene, ok? Ele controla todo o funcionamento da célula, lá do núcleo. De que forma? Produzindo, mandando essa informação genética para onde? Para o RNA. O RNA, ele é o decodificador dessa informação, porque a informação genética ela vem na forma de código. E o que é esse código? É essa sequência de nucleotídeos, que a gente vai mostrar já já, que são adenina, timina, citosina, guanina, uracila, dependendo de RNA ou DNA, ok? Olha, o açúcar, aí vem o nome, o açúcar do DNA, ele é denominado desoxirribose, é uma pentose, quer dizer, um açúcar formado por 5 carbonos. Olha o nome, desoxirribose, desoxi-DNA, por isso que o nome é ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? Entendido isso aí? É fácil. Olha, já o RNA, ele vai ter que açúcar? A ribose, que também é um carboidrato, certo? Formado por quantos carbonos? 5 também. Beleza? E as bases nitrogenadas?
As bases nitrogenadas, pessoal, você tem da seguinte forma. Você tem uma divisão em bases púricas e bases pirimídicas. Isso está de acordo com a estrutura molecular dessas bases nitrogenadas, certo? Eu tenho, olha, no DNA, 4 bases nitrogenadas. 2 delas são púricas e 2 delas são o quê? Pirimídicas. Tudo bem? E é importante o aluno entender quais são dessas 4 bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. Olha lá. Quais são as bases púricas? Guanina, que eu represento pela letra G, e adenina, que eu represento na sequência do DNA pela letra A. Tudo bem? Já as bases pirimídicas, eu tenho citosina, que eu represento pela letra C, e timina, que eu represento pela letra T. Por que o T ele está aqui destacado com uma cor diferente das outras bases nitrogenadas? Porque o T ele é uma base nitrogenada exclusiva, específica do DNA. Você não vai encontrar isso onde, pessoal? No RNA. Tudo bem? Já o RNA, pessoal, ele vai apresentar também 4 bases nitrogenadas, sendo que ele mantém guanina e adenina como bases púricas, certo? Citosina como base pirimídica, só que no lugar da timina, no RNA, eu passo a ter que base nitrogenada? A uracila. Então a uracila ela é específica, exclusiva de quem? Do RNA. E a timina exclusiva do DNA. Ó, aqui é uma coisa importante para que você entenda, para a gente finalizar esse primeiro momento, certo? Dos ácidos nucleicos, como eles trabalham, como eles interagem. Como eu te falei, toda e qualquer característica em informação genética ela é contida na molécula de DNA e ela é formada por uma dupla hélice. Tudo bem? Quando esse DNA lá no núcleo ele passa essa informação genética através de um processo bioquímico denominado transcrição, ele produz uma molécula chamada de RNA mensageiro. Olha o nome, mensageiro, porque ele apresenta a informação genética, ok? Esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo e ele vai para onde? Para o citoplasma. Quando ele chega no citoplasma, ele vai interagir com outros RNAs. Quais são eles? O RNA transportador, que é responsável em transportar os aminoácidos para que haja produção da proteína. Eu tenho o RNA ribossômico, que é responsável e faz parte da composição química do ribossomo, que é a organela que faz a síntese proteica. Ok? Aí o que vai ocorrer, galerinha? Esse RNA ribossômico, que compõe o ribossomo, ele vem, se liga ao RNA mensageiro e o RNA transportador ele vai trazendo e encaixando o que? Os aminoácidos. E esse processo ele já é denominado tradução. E essa tradução ela ocorre onde? No citoplasma. E qual é o objetivo final da tradução? Produzir as proteínas. Cada bolinha dessa aqui, ela está representando o que, meus queridos? Um aminoácido, mostrando que a união de vários aminoácidos eu tenho a formação de uma proteína. Aí essa proteína, ela vai expressar as características genéticas que estão contidas onde? No núcleo. Tudo bem? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar nesse primeiro momento. Na próxima aula nós vamos falar, certo? Do funcionamento. Vamos falar de transcrição, tradução e replicação do DNA. Ok? Beijos, fique com Deus e até a próxima.